O presidente Lula também emitiu uma declaração sobre a captura de Maduro nas suas redes sociais. Em nota, Lula afirma que os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Em seguida, alegou que atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e que isso seria um precedente extremamente perigoso. Na manhã de sábado, o atual mandatário do Planalto conversou por telefone com a então vice-presidente e agora chefe interino do país, Delcy Rodrigues. O contato ocorreu ainda na manhã, depois da operação militar dos Estados Unidos. Lula buscou confirmar a situação do país sem envolver negociações formais nem tratativas diplomáticas. Depois da conversa, o Itamaraty confirmou que o Brasil reconhece Delcy Rodrigues como presidente interina do país, em alinhamento com a Constituição venezuelana e o direito internacional. Ana Paula Henkel, o André Marcília citou a hipocrisia da esquerda. Vale lembrar que Lula citou aí nessa mensagem a soberania venezuelana para sair em defesa do seu aliado. Contudo, muitos analistas, desde o final de semana, começaram a cobrar a mesma postura do petista por ocasião da invasão da Rússia à Ucrânia, não é? Vale lembrar que para Lula, aquela guerra por lá seria resolvida tomando uma cervejinha, né, Ana? E nesse caso, a soberania da Ucrânia não é tão importante assim, né? Agora, é curioso porque é uma confusão, né? Eu não sei realmente quem faz esses posts das redes sociais e essas declarações oficiais do Lula, porque é uma confusão, né? Primeiro, ele fala sobre cruzar uma linha inaceitável. Bom, se você cruza uma linha inaceitável, é porque aquela linha, ela de alguma forma, ela colocava um limite que não era aceitável para alguém, porque qualquer linha aceitável você não cruza, a linha está ali. Barack Obama era que sempre, o Marcília mencionou o Barack Obama, muito aplaudido na captura e na morte, né, na eliminação de Osama Bin Laden, muito celebrado pelo Beautiful People, pela imprensa internacional, pela imprensa brasileira. Obama capturou o Bin Laden. Detalhe que ele capturou sem a aprovação do Congresso americano, ele apenas comunicou depois que já havia capturado. E agora não, agora precisamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos e o direito internacional, e o próprio Obama, que sempre falava sobre, olha, não pode passar dessa linha, falou várias vezes, inclusive mandando recados para o Estado Islâmico, vocês não podem passar dessa linha, e o Estado Islâmico passava daquela linha desenhada na areia por Barack Obama, e ele não fazia absolutamente nada, ele falava, não, agora não pode passar dessa outra linha, ou seja, Joe Biden foi uma continuação da administração fraca. Você mostra fraqueza para o mundo e você convida agressores a entrar em ação. E parece que o mundo estava acostumado com a administração de Barack Obama, depois veio o primeiro mandato de Donald Trump, aqueles 4 anos um pouco confusos, né? Rússia, conluio com a Rússia, depois descobriu-se que não havia conluio nenhum, enfim, o mundo entoando durante 4 anos, é nazista, é fascista, aquela coisa toda, e muita gente deixou de prestar atenção nas boas ações, nas linhas verdadeiras que Donald Trump falava, não passem dessas linhas. Inclusive, um dos movimentos importantes do primeiro mandato de Donald Trump foi rasgar o acordo que os Estados Unidos fizeram com o Irã, acordo assinado por quem? Por Barack Obama. Agora, depois da desastrosa administração Bin Laden, não apenas para os americanos, no contexto doméstico, inflação, tudo isso, mas no contexto global, geopolítico, mostrando a fraqueza daquela administração e, como eu disse, fraqueza convida agressores a agirem, e eles agiram. Só que agora é impressionante, nós estamos, hoje é dia 5 de janeiro, não tem 1 ano ainda da administração Donald Trump.
A administração dele completa 1 ano desse segundo mandato, dia 20 de janeiro. Em 1 ano, pensem vocês o que já foi alcançado pela manifestação e demonstração de força, não apenas de falatório e, como Marco Rubio disse na entrevista, não é um presidente que fica dando coletivas e assina cartinhas e coloca tweets tentando apaziguar os opressores, os reais opressores, mas é um presidente que age. E ele agiu no Oriente Médio e ele agiu em outras localidades, na Índia também, no Paquistão. Ele agiu de maneira pontual e espetacular, numa outra ação militar espetacular, na Operação Martelo da Meia-Noite no Irã, eliminando aquelas bases nucleares, as instalações nucleares. Se não eliminou algumas, trouxe um dano significativo. E agora com essa operação espetacular na Venezuela e a captura do ditador, imprensa brasileira, não é difícil, vejam vocês, ditador, sanguinário, presidente ilegítimo em uma eleição fraudada, Nicolás Jason Maduro. Miller, conselheiro de Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais criticando o presidente Lula. Ele fez referência à fala do petista, criticando a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Abro aspas, ele disse: Lula, agora todos nós sabemos qual é a sua posição, disse Miller no X, ao compartilhar uma matéria sobre a fala do presidente brasileiro. Lula afirmou no sábado que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro, ultrapassou a linha inaceitável e abre precedente extremamente perigoso. Bernardo Kister, quero te ouvir a respeito do que disse Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, criticando essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, feita no último sábado, poucas horas depois da captura de Nicolás Maduro. Daniel, veja, a Jason Miller é uma pessoa muito importante, às vezes subestimada pela mídia, apenas preocupada, não é o caso da Oeste, com os canais diplomáticos e não com o poder real, ou seja, quem tem influência. E Jason Miller, ele é um amigo pessoal do Trump. Ele é aquela pessoa que, quando toca o telefone, o celular de Donald Trump, o Trump pessoalmente atende. Ou seja, uma pessoa que tem proximidade com o presidente e aconselha o presidente Trump. Não que ele vá seguir os conselhos, mas ele aconselha. E lembrando, antes de comentar o tweet dele, veja, o Jason Miller foi aquele que, se eu não me engano, foi 2021 ou 22, acho que 22, né? Foi detido pelo Alexandre de Moraes na Polícia Federal quando iria voltar aos Estados Unidos depois de participar do CPAC, aqui no Brasil. Ele é fundador do Getter, uma mídia social, parceira também, baseada no governo americano, né? Ele participou do CPAC, inclusive eu estive lá, pessoalmente o conheci rapidamente, uma pessoa muito simpática, né, no evento do CPAC, em que palestrei também. E aí, quando ele vai sair do Brasil, a Polícia Federal o detém, não explica o motivo. Por quê? A Polícia Federal não tinha ninguém no aeroporto de Guarulhos que sabia falar inglês. Olha, este é o nível. E tiveram que chamar um maleteiro do aeroporto para traduzir o que a Polícia Federal queria perguntar a ele. Fizeram 1000 perguntas a ele, por cerca de 2 a 3 horas, e depois tentaram fazê-lo assinar um papel em português. Eu não sei o que tinha nesse papel, ele também não disse, mas um absurdo. Ele não assinou, conseguiu pegar o avião e voltou para os Estados Unidos. E vamos dizer assim, ele não é um homem que tem apreços pelo ministro Alexandre de Moraes e muito menos pelo governo Lula. Então, nós podemos imaginar o tipo de conselho que o Jason Miller pode dar, né, ao Donald Trump em relação a esses assuntos. Então, essa é a primeira coisa. É um homem que tem proximidade e tem foi grandemente lesado na sua vida pessoal e empresarial pelo regime, vamos dizer assim, PT-STF. O que ele está respondendo nessa mensagem? Que inclusive ele usa um palavrão, né, o famoso F-word, né, em inglês. E ele diz que agora nós sabemos onde o Lula está, ou seja, nós sabemos qual é a posição do Lula, porque a nota do Lula é gravíssima. Eles tentaram fazer parecer que a nota era equilibrada, né? Mas o primeiro parágrafo fala 2 coisas: violação da soberania, o que eu já demonstrei aqui no meu comentário anterior, que não tem nada a ver.
Isso é simplesmente um escudo ideológico que não justifica nada na realidade. E depois o Lula diz que a ação dos Estados Unidos ultrapassou a linha do inaceitável. Então, calma aí. Se as palavras importam, julgo eu que importam ainda mais no ramo diplomático, quando você diz que algo é inaceitável, não é crítico, não é perigoso, não é grave, é inaceitável, significa que você não pode aceitar. Do momento que você não pode aceitar, você terá de tomar medidas para que essa coisa não continue a acontecer. Como, por exemplo, se alguém aqui tenta entrar na minha casa, isso é inaceitável, vou tomar medidas de defesa pessoal. Agora, o que o Lula vai fazer? Esta é a pergunta que o Ernesto também começou a investigar, mas nós não sabemos exatamente. O fato é que o Lula está numa sinuca de bico e tudo indica que, se o Lula partir demais para cima da defesa do Maduro, as tarifas, sanções, quem sabe de novo o Magnitsky e outras medidas contra o Brasil podem sim voltar a ser tomadas, porque isso é prerrogativa do presidente e não depende sequer de uma vírgula do Congresso americano para que aconteça. Claro que ele não pode fazer isso sem pensar nas implicações políticas, mas isto não está fora do campo de possibilidades e ações, mesmo porque o Marco Rubio, nós sabemos, foi um dos que foi contra a retirada da Magnitsky, do ministro Alexandre, da sua esposa e do instituto deles. Então,